noite. Boa noite. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Nayara. Somos estudantes do 4º período de Design de Interiores da Univai. Matéria de detalhes construtivos ministrado pela professora e arquiteta Lucélia Oliveira, diretamente da 4 Elementos, uma das lojas de design mais conceituadas de Balneário Camboriú, trazendo com exclusividade para vocês a exposição de quem? Sérgio Rodrigues, um dos designers e arquitetos mais renomeados do mundo. Sérgio Rodrigues nasceu no dia 22 de setembro de 1927. Onde desde pequeno ele tem a vocação de desenhar e principalmente mexer com a madeira, né? Madeira essa que ele encontrava no ateliê do tio bisavô dele. Mas não foi desde o começo que ele entrou na arquitetura, e sim tinha um sonho, projetista de aviação. Porém, para ele conseguir realizar esse sonho, ele precisaria passar por uma prova. Prova essa de Matemática. Então ele não conseguiu passar. Na realidade, não, ele não conseguiu passar não. Nem Não entrou, né? Tipo, chegou um ponto que ele parou por causa da matemática. Foi aí então que todo mundo conhecia ele, começou a incentivá-lo a entrar pro ramo da arquitetura, já por causa dos desenhos que ele fazia. Mas no primeiro ano ele já reprovou em matemática. Foi aí então que ele resolveu parar para pensar, poxa, por que tanta matemática? Então, a gente sabe que matemática está ligada em tudo, principalmente em desenho, em criação. Então, gente, tem que estudar matemática. Fica a dica. Durante o segundo ano de arquitetura, Sérgio Rodrigues começou a reparar na arquitetura brasileira. Viu que ela era muito rica, porém, Tinha muito ainda a influência europeia. Mas assim ele viu que os arquitetos tinham o potencial de trazer a brasilidade para dentro dos interiores. tanto que eles até colocavam um móvel ou outro para transmitir isso, mas só que Sérgio Rodrigues queria muito mais. Então ele se interessou pelo assunto e resolveu mergulhar de cabeça. Veio todo esse empenho de Sérgio Rodrigues, o professor David Azambuja convidou ele para ser monitor Na faculdade. Porém, os anos passaram voando e logo já se estava no ano de 1951. Ano esse que Sérgio Rodrigues se forma em arquitetura pela Universidade do Rio de Janeiro. Em 53 ele já formou uma loja lá em Curitiba, os irmãos Rauner, que é uma loja de móveis modernos, a Móveis Artesanal Paranaense. Ainda em Curitiba, Sérgio Rodrigues criou o Banco Mocho. Que é isso que tem pertinho de vocês. E em 1955, por influência de diversas pessoas, até daquele primeiro professor dele, o David Azambuja. ele resolveu então criar a própria loja dele, a Oca, lá no Rio de Janeiro. Aonde que na Oca ele só foi com o Banco Mocho e fez sucesso. Muito. E ainda ele diz, como é que foi essa inauguração da Oca? Ele falou, eu e o Mocho só. Em 1957, Sérgio Rodrigues desenha por causa de uma encomenda uma tal poltrona mole. Uma poltrona que não fez sucesso, Nem um pouco. que era considerada uma cama de cachorro. Inclusive, lá na Oca, ela ficou na vitrine durante um tempo, mas não teve sucesso. Tanto que a primeira foi vendida um ano depois. E ela já estava lá no estoque, lá atrás, guardada um tempão. Não teve sucesso mesmo. E aí foi onde ele quis inscrever ela no concurso, não foi? Exatamente. Porém, para inscrever ela no concurso, precisava ser algo novo. E segundo os organizadores, ela já era algo que todo mundo conhecia. Então ele precisou fazer algumas modificações nela. Mudou algumas cintas nela para virar A poltrona de xerife. Essa que foi inscrita e recebeu o prêmio de primeiro lugar. Então, após o concurso, em 62, ele lançou a Aspas Chifruda e também a Lia, né? Poltrona Lia. Vale lembrar que até aí, então, todas as poltronas e bancos dele eram compostos por couro e madeira jacarandá. Em 1963, então ele estava que os móveis dele estavam valendo muito e o Brasil não estava podendo pagar tudo isso na época. Então o que acontece? Ele resolve abrir uma empresa Meia pataca. com o intuito de baixar o preço do mobiliário dele. E essa empresa durou até 1968. Em 68, Sérgio Rodrigues monta no Rio de Janeiro
seu ateliê de design de móveis e arquitetura. Vale lembrar que não deu muito certo, durou apenas 6 meses. Então, em 73, ele resolve finalmente abrir o seu próprio escritório de arquitetura e design de interiores lá no Rio de Janeiro. Nessa época, ele lançou a poltrona Kili, que em 75 ele ganhou a premiação IAB. Só que antes de ganhar essa premiação, em 1974, aquela primeira poltrona dele lá, aquela tal de poltrona mole, considerada cama para cachorro, virou um dos destaques do MoMA de Nova York. Então aqui na Quatro Elementos a gente tem uma trajetória das poltronas. Algumas já foram vendidas, né? Que teve o coquetel, que aqui na loja a esposa de Sérgio Rodrigues esteve dando pronunciamentos que nem o lugar tem, nem nas revistas, tudo. Então ela falou muita coisa. Vale lembrar que essa exposição é a única no sul do Brasil. Do sul do Brasil. Então nós vamos começar mostrando agora um pouquinho das cadeiras que ainda tem aqui e algumas curiosidades. Essa poltrona, por exemplo, de 1956, batizada como poltrona Oscar, na realidade não é nada mais é do que uma homenagem a Oscar Niemeyer, pois ele admirou ela e resolveu comprar 2 para dar de presente para a filha que estava se casando. Aqui em 58 tem a cadeira Cantu. Em 1958 também ele lança a poltrona G. Em 67 a poltrona Bag. Em 1973 aparece então aquela mesma poltrona que a Nay já havia falado, a poltrona Kili. Vale lembrar que ela é feita em homenagem à esposa do Sérgio Rodrigues. Em 1883, Sérgio Rodrigues lança a poltrona Verde. Logo em seguida, ele lança a poltrona Viadão. Em 1996, ele lança essa, a TT, Queridinha da professora. Vale lembrar que ela está sendo vendida aqui na Quatro Elementos por R$10.900. Todas as peças aqui nessa loja maravilhosa estão sendo vendidas. Vale lembrar que muitas já foram vendidas. A gente até viu alguma semana passada que hoje já não tem mais. Então fica a dica, aqui na nossa região existe realmente gente disposta a pagar. O móvel, na realidade, não é só a figura, a peça, não é só o material que essa peça é composta, e sim alguma coisa que tem dentro dela. É o espírito da peça, é o espírito brasileiro, não é o móvel brasileiro. Você pode fazer perna maior, perna menor, mas como? Aquele móvel tem e é brasileiro, os dois são brasileiros? Não, porque tem o espírito brasileiro. O exemplo que eu falo sempre no Odilon Ribeiro Coutinho, quando ele fala da poltrona mole, e elogiando, dizendo que realmente é o ícone, é a peça que representa Brasil, etc. Isso ele falando que não é designer, é filósofo, né? Aí ele diz o seguinte, a poltrona tem um espírito de indígena. Você sente, os pés da poltrona são como se fossem tacapes. Não sei, tem as tiras de couro para segurar as almofadas, são os catres do século XVI, que eram aquelas camas de madeira 4 pés e as tiras de couro. Tem isso daí, tem uma moleza das senzalas, tem a sensualidade das senzalas, etc, etc. Chegamos na queridinha. Essa daqui foi a poltrona escolhida do Sérgio Rodrigues para o nosso trabalho. Na realidade, você deve estar se perguntando por que poltrona mole, já que todo mundo conhece ela? E é exatamente essa a resposta. Todo mundo conhece. Mas não conhece o detalhe. A história. Gente, ela é muito confortável. Extremamente. Não dá vontade de sair. Então, começando, ela foi feita em 1957 sob pedido de um fotógrafo que queria colocar simplesmente um sofá na época de 2 lugares no seu estúdio. Mas como estava bem alta, eles fizeram poltronas.
sair dessa coisa de pés palito, né? Eles quiseram fazer algo robusto, algo que, né, tivesse Tem uma no Brasil, vale lembrar da madeira de jacarandá e do couro. Então, quando o Sérgio Rodrigues criou ela, ele queria algo que não fosse para sentar, igual a gente tem que sentar agora. Ele queria algo que realmente fosse uma pessoa se jogar, descansar. Aproveitar, descansar, fazer uma leitura confortável, né? Para chegar nesse design, houve muito pensamento. Na realidade, quando o Sérgio Rodrigues foi criar ela, ele pensou em algo não muito convencional, tanto que fugia dos padrões da época. Então, o que ela é? Ela é composta por 4 pés torneados de madeira, ligados A percintas e solas reguláveis, né? para transformar a estrutura da poltrona. Só que ele pensava muito mais e ele não queria que fosse algo que já houvesse, no caso. Tanto que, para compor ela, ele resolveu simplesmente jogar um super almofadão em cima dela. E é assim mesmo, é um super almofadão de couro colocado em cima daquela estrutura que ele fez. No Museu de Arte Moderna de Nova York, você considera aquilo um museu de peso, de valor, etc. Claro, aquilo lá é um museu. E o que tem lá dentro são obras de arte? Claro. Por exemplo, a poltrona mole está lá dentro do Museu de Nova York. Ela só entra lá, obra de arte. Então, é obra de arte. Aí, na realidade, as peças que têm algumas peças que preenchem determinados requisitos, como não só o agradável, a função, todas as qualidades de um design, do verdadeiro design, se impressionam, aquilo lá é uma obra de arte. O móvel é uma obra de arte. Ótimo. Acabou? Acabou, menina. Então é isso. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a professora Lucélia por ter nos possibilitado conhecer a vida e a obra de Sérgio Rodrigues. Agradecer a 4 Elementos por ter nos recebido com tanto carinho e atenção, deixado a gente muito à vontade para poder fazer essa gravação e fazer a apresentação do nosso trabalho, e até tirar dúvidas. E por fim, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer também ao mês da Uniflex, por sempre nos receber com o maior carinho e sempre disponibilizar para a gente todo o material para as nossas apresentações. Então fica aqui um convite, vocês Nosso convite agora para vocês, para vir conhecer esse acervo aqui na 4 Elementos. precisam vir aqui visitar, é maravilhoso, Vale a pena. todo mundo recebe a gente com muito carinho, não precisa ter medo, então tem que visitar e tirar as dúvidas, porque, querendo ou não, a esposa do Sérgio Rodrigues estava aqui e teve uma conversa com todos que estiveram presentes no coquetel. Inclusive, a professora assistiu isso. A professora assistiu, então a professora sabe muito bem como é que foi toda essa apresentação. Muito obrigada. Vamos ver, eu procurei brasilidade. Eu acredito que eu consegui botar brasilidade no móvel.